Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma live de terça-feira, 7h30 da manhã. E hoje o assunto é polêmico. Hoje o assunto é feedback. Você que está chegando agora, que está indo para o trabalho, que está tomando café da manhã, aproveite e encaminhe essa live para as pessoas. Tem um aviãozinho aqui, já manda para o pessoal, que eu vou aproveitar aqui que eu acabei de chegar no cliente e vou fazer essa live aqui com vocês nessa manhã de terça-feira. Vou falar sobre esse assunto que ainda é um mito, ainda é polêmico entre a liderança. Falar sobre feedback, dar feedback, o que eu vejo nas empresas, né? O que eu acompanho nas lideranças e trazer para vocês algumas dicas e técnicas mínimas, mas que fazem uma grande diferença aí na questão desse acompanhamento, né, direto com as pessoas, não só com o subordinado, mas com quem quer que seja, né, com as pessoas que estão ao seu redor. O feedback é sempre muito bem-vindo e se for bem feito, ele será melhor aceito, né? Então, ninguém gosta de receber crítica, ninguém gosta de ser repreendido. E o feedback não é isso, né? Feedback não é crítica nem repreensão. Feedback é fazer com que o outro enxergue alguma coisa que tá escancarado, mas que ele ainda não viu, né? Que ele ainda não percebeu e que tem jeito para fazer isso, né? Tem jeito para você poder transmitir essa mensagem, né? E passar um recado muito importante para o desenvolvimento. E é muita responsabilidade, né? Deixa eu mandar um aviãozinho aqui para as pessoas, avisando que estamos ao vivo e podem fazer o mesmo. Podem mandar aí para as pessoas, encaminhar. Muito bom, ótimo. Convidem os amigos, os líderes que vocês trabalham, as pessoas que vocês conhecem para essa live de terça-feira. Só lembrando, gente, toda semana, terça-feira, às 7h30 da manhã, eu trago um tema sobre liderança e autoconhecimento, que é o meu dia a dia, né? Que é o que eu trabalho. Não reparem que eu estou no carro, esta capa toda suja da minha cachorra, que esse carro é dela, né? Só ela que anda aqui. Então, eu improvisei um pouquinho hoje, porque a agenda tá bem complicada. Está muito frio aqui em São Paulo, um tempo chuvoso. Já tava bem chovendo ontem em Campinas, né? Aqui em São Paulo tá bem friozinho também. Bom, pessoal, eu queria que vocês também mandassem perguntas. Podem escrever aqui, se vocês quiserem, ou mandar também na postagem dessa live que fica salva no feed. Podem mandar as perguntas por ali também, que eu vou responder todas as perguntas, tá bom? Bom, eu vou passar aqui para vocês um pouquinho da realidade do feedback, né? Por que o feedback é tão temido? Por que o feedback acaba sendo o vilão aí das empresas? E um momento que tem avaliação de desempenho, que é um momento de feedback, isso gera uma grande tensão, as pessoas ficam apreensivas, né? Primeiro que o feedback não é uma rotina. Então, acho que esse é o primeiro ponto que as pessoas precisam se atentar, né? Quando a gente espera um momento para fazer isso, a gente vai acumulando coisas, né? E o importante é que a gente vá trazendo no dia a dia já esses pontos para que as pessoas consigam já ter algumas percepções, né? Raríssimas pessoas pedem feedback, raríssimas pessoas. A maioria fica ali esperando ou fica ali tentando acertar, mas não existe uma conversa, não existe um alinhamento. E por que eu gosto de falar sobre liderança na vida? Porque o que você é no trabalho é só um reflexo e um espelho do que você é na sua vida. Então, se você não tem relacionamentos, feedbacks e trocas e conversas com as pessoas que você convive no dia a dia, naturalmente você não vai ter no trabalho. Então, não adianta você ser uma pessoa no trabalho e não ser essa mesma pessoa fora do trabalho, ou vice-versa, né? Então, se eu quiser fazer um paralelo aqui, né, com a vida pessoal,
se você tá, sei lá, você tá saindo com uma pessoa, né? Você vai ficar saindo com essa pessoa, só que você vai ter uma expectativa, você vai ficar assim, será que a gente tá namorando? O que será que ele pensa? Ou ela pensa? Será que ela tem outra pessoa? Será que a gente vai namorar? Será que ela vai ficar comigo? Você fica se fazendo um monte de pergunta, mas não tem uma conversa clara e franca com a pessoa. Aí você vai viver na expectativa e vai ficar esperando qualquer coisa, né? E não é diferente nas relações de trabalho. A gente tem expectativas com relação às pessoas, ao trabalho, às entregas, ao resultado. E se você não faz um alinhamento, se você não fala o que você precisa, se você não explica o que você espera, o que você quer, ou você se faz entender, ou você também diz o que você pergunta para a pessoa, o que ela quer de você, as expectativas vão ficar criadas aqui e não na realidade. E aí a gente vai deixando todas as expectativas tomarem conta do trabalho. E aí o trabalho não é feito de expectativa, o trabalho é feito de resultado. E o resultado é feito de alinhamento. E esse alinhamento é feito entre duas pessoas que precisam estar alinhadas com o que é para fazer. Então o primeiro erro é deixar a avaliação de desempenho, o feedback para um momento só, né? A pessoa não fica o ano inteiro querendo que a pessoa acerte, né? Desejando que a pessoa consiga fazer. E na prática você não senta para falar, olha, senta aqui. Eu tenho expectativa desse trabalho, assim, assim, assim. Eu quero que você faça isso, isso, isso. Isso aqui já funcionou mais aqui, isso aqui não funcionou aqui. Traz para mim as suas ideias, vamos trocar. Gente, ser líder investe tempo. Ser líder demanda. Então, se você ficar sentado, eu vou contratar alguém bom. Eu vou contratar alguém bom, vou deixar ele sentado lá, ele vai resolver minha vida. Gente, isso aí é ilusão, né? Então a gente precisa começar a entender o papel da liderança, né? E quando acontece o feedback, a maioria não sabe fazer. Não sabe, porque não tem prática, porque não é hábito. E aí a pessoa fica assim, nossa, mas como é que eu vou falar isso aqui pra essa pessoa? Ele vai entender mal. Ele vai ficar achando ruim. Ele não vai... eu tenho receio dele achar que é pessoal. Gente, a melhor ferramenta de feedback e de relacionamento entre líder e liderado, entre pares também, é a transparência, né? Você vai poder dizer para ele, você precisa poder dizer as coisas, né? Que as pessoas precisam melhorar. E tem jeito para isso, tem técnica para isso, mas mais do que a técnica, é a naturalidade, é você ter uma conexão, é você ter uma transparência, você ter uma relação com essa pessoa, de líder e subordinado, de par, de qualquer coisa que seja. Porque você passa no seu trabalho mais tempo da sua vida do que na sua casa, do que com as pessoas que você gosta. Bom dia! As pessoas estão escrevendo bom dia, que legal, é bom saber que eu não estou sozinha. Então, a gente perde esse hábito, sabe? A gente fica meio receoso, achando que as pessoas têm que saber o que fazer. As pessoas não sabem o que fazer, não vão adivinhar. Se você não falar, né? Se você não abrir a sua expectativa, né? Que legal, gente. O pessoal tá interagindo aqui. A Elisângela tá falando que ela também concorda que ter transparência e dar o feedback ao decorrer dos acontecimentos. Não vai juntar o caderno negro, né? Você pega um caderno, anota um ano o caderno, despeja o caderno na pessoa na hora da avaliação. Não faz sentido isso. Ela já podia ter melhorado lá atrás, sabe? Aí ela nem vai lembrar. Então, assim, o feedback oficial, né? Caso você tenha na sua empresa, ou caso não, seja alguma coisa informal, enfim. Qualquer feedback oficial que acompanhe uma avaliação de desempenho, ela não deve ser uma surpresa. Ela não deve ser, nossa, não estava esperando, né? A não ser que a pessoa seja muito míope, né? Com relação à sua autopercepção, o que acontece também, tá? Acontece. Mas é outro papo esse. Se você vai dando os feedbacks ao longo do processo, vai ajustando os pontos, na medida que as entregas são feitas, na avaliação formal, tudo que você for falando durante o dia acaba sendo um compilado de coisas e um consolidado.
Então, tá tudo bem. A pessoa vai falar, não, faz sentido, foi isso que a gente já falou, a gente já vem acompanhando, isso eu já tô melhorando, isso aqui eu já sei que eu tenho que melhorar, isso aqui eu já sei que eu tenho que manter e continuar. Então, você vai conseguindo ajustar os pontos de cada pessoa, de cada profissional. Mas não deixa para a última hora. Faça isso constantemente, né? Acabei de contratar um funcionário, deu 45 dias, senta com ele para conversar. Deu 60 dias, senta de novo para falar, olha, como é que você tá? Você precisa de alguma coisa? O que você tá indo bem? O que você acha que precisa melhorar? Tem alguma coisa que você quer falar e que você não teve oportunidade ainda? Sempre vai sair alguma coisa. Então você é responsável por extrair isso das pessoas, já que você é o líder, né? Ou se você não é ainda, uma das coisas que você pode começar a fazer é conversar com as pessoas com mais frequência, para que a gente possa ter essa troca, né, e essa expectativa. Uma dica de ouro para vocês, tá? A gente acaba sempre... nós temos vícios de linguagem. A língua portuguesa não é uma língua direta e objetiva. Nós temos muitas palavras similares que dão outros entendimentos. Cada um entende uma coisa. Então, o problema de comunicação nas empresas, ele é latente. Quando você vai falar de feedback, então, se você não for específico com as palavras, você pode ser mal interpretado, você pode ter outras interpretações. Então, cuidado com escolher as palavras, né? Escolha as palavras mais adequadas. Ou explique de uma forma embasada aquilo que você vai falar, para a pessoa não dar outras conotações, tá? Então, primeira dica. Muitas vezes na nossa linguagem portuguesa, a gente coloca o mais. Olha, você é muito bom, mas tem isso, isso, isso. Mais é uma palavra negativa. Mais é uma palavra que anula o que você falou antes. Então não adianta você chegar para uma pessoa e falar assim para ela: você é bom, mas não serve. Não adianta isso, né? O que adianta a pessoa ser boa se ela não serve? O que adianta a pessoa ser educada, mas não entregar? E uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Então vocês precisam aprender a colocar os links corretos na hora de fazer um feedback. Então não dá pra você falar assim: olha, você é bom nisso, 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 mas você peca nisso, nisso, nisso. Não faz sentido. As coisas não são conexas. Você não tá fazendo uma comparação do que ele é bom do que ele é ruim para usar o mais. Então você tem que dizer o seguinte. Um exemplo. Você tem bastante cuidado ao entregar uma planilha, ao fazer os detalhes, ao completar as informações, mas você atrasa a entrega dessa planilha. Não adiantou nada o que você falou. A pessoa não entendeu os pontos positivos que ela tem e ela só focou no atraso. Você deu esse foco para ela. Agora, se você falar a mesma coisa, usando outro link, usando um link de soma, usando um link de agregados, né, de agregar, você vai conseguir passar a mensagem melhor. Você é muito atento à planilha, você consegue interpretar os detalhes, completa todas as informações e quando a gente ajustar o tempo de você enviar essa planilha na data, ela vai ficar totalmente adequada para o nosso cliente dentro do prazo. Você mudou completamente o efeito dessa frase. Você somou algo que você entende que ele precisa colocar. Você não anulou tudo que ele faz de bom e só focou na coisa negativa. Você foi lá e falou: olha, você tem todos esses pontos positivos aqui dentro da sua planilha. E quando você agregar esse item, o seu trabalho vai ficar completo e aderente. Pronto! É um item que falta somar no todo. Não um item que anula todo o resto. Então, nossos vícios de linguagem acabam trazendo pra gente conotações de interpretação negativas. Isso é na sua vida. Você vai ver que você vai falar mais o tempo inteiro. Na sua casa. Olha, filho, você acordou cedo, mas deixou tudo bagunçado. Mas não arrumou a mesa, não tirou a mesa. Gente, é só bordoada logo cedo. Aí a pessoa já fala: não quero mais, né? Tipo, olha, que bom que você acordou cedo, parabéns. Você consegue agora arrumar o seu quarto nesses 5 minutinhos que falta.
enquanto o seu irmão termina o café, sei lá. Mas a gente precisa agregar coisas que faltam dentro de um todo positivo e não usar o mais, tá bom? Primeira dica: mais, anula, é uma palavra negativa, não usem. O e soma, o e traz agregado, o e completa, o e faz soma, tá? Você vai fazer teste, você vai errar, você vai falar, não, beleza, eu vou falar o e aqui. Aí você vai falar uma frase, vai sair o mais. Porque no seu vício de linguagem você usa isso o dia inteiro, o tempo todo, tá? Então é igual você treina fora da empresa, vai num café, né? E faz um elogio, fala assim, olha, ou você vai fazer uma crítica, né? Fala assim, olha, esse lugar aqui é muito agradável, mas ele é barulhento. Não, né? Usa diferente, fala assim, olha, esse lugar aqui é muito agradável, tem um pouco de barulho, quando ele estiver mais silencioso vai ser ainda melhor. Você já passou recado, sabe? A pessoa vai pensar assim, eu tenho que agregar isso. Não ficar só com a crítica, tá? Então, essa é uma dica importantíssima para você fazer, tá bom? Então, troque o mais pelo e, sempre. Super dicas valiosas, muito obrigada. Tem umas pessoas entrando aqui. Obrigada, gente, pela audiência. É muito importante aí vocês estarem aqui presentes nessas semanas que eu tenho feito essas lives. Eu acho que hoje é a live número 5. 5 semanas já, né? Quando a gente cria uma rotina, a gente vai mantendo uma disciplina aqui, uma forma legal de interagir, né, com vocês. Então, acho isso muito, muito importante, né? Segunda dica, importantíssima também, valiosa, e ninguém faz, ninguém, é incrível isso. Você vai lá, fala, né? Você fica ali empenhada, você não dorme para fazer o feedback. Eu vou pensar aqui no que eu vou falar amanhã, meu Deus, eu tô tão nervosa, eu vou ensaiar. E aí, preocupadíssima com o que o outro vai pensar, como que ele vai receber, como é que vai ser. Vai ser um feedback difícil, tudo tá nascendo na sua cabeça, né? E você sofre, mas ok. Aí você vai lá, ensaia. Você chega no momento do feedback, você começa a falar. Fala. Primeira coisa, você nem percebe, você tá tão preocupado com o que você vai falar, com o que você ensaiou, que você não percebe a linguagem corporal do outro, como ele tá recebendo o que você tá falando. Quando você ensaia, você quer falar exatamente o que você ensaiou. Quando você faz isso, você perde toda a sensibilidade de prestar atenção em como a pessoa está recebendo o início da sua fala. Se você estiver atenta muito mais ao outro do que a você vai conseguir driblar a sua comunicação e ir pelo caminho mais adequado de acordo com o que a pessoa representou para você. Isso é um pouco mais avançado, né? Porque a gente fica ali preso num discurso, né? Então eu vou lá, né, vomito o discurso na pessoa e fico ali esperando como ele vai receber, torcendo para dar certo, né? Então uma coisa que as pessoas nunca fazem é, depois da fala, né? Tipo, foi lá, deu exemplo, explicou, falou, você dá um tempo pra pessoa respirar, pra pessoa falar, pra pessoa responder, pra pessoa ter o tempo dela. Muitas vezes em feedback a pessoa chora, ou a pessoa não recebe bem, ela não concorda. E aí você fica travado, né? Porque você fez o ensaio, você ensaiou só pra falar, você não ensaiou pra responder, porque você não sabe o que ia vir. Então quando a gente tá preparado, não só na argumentação, mas a gente está preparado com o fundamento, com o que a gente pensa, com o que a gente viu, com as coisas que você já falou. Você está muito mais embasado na hora de fazer uma troca ali, né? E aí o que as pessoas não fazem é: como é que você recebeu? O que que você entendeu dessa nossa conversa? Como é que você sai daqui? É nessa hora que a primeira coisa que ele falar é o que é mais importante. A gente fica ali 1 hora falando e esquece de perguntar o que a pessoa entendeu ou como ela saiu daquela reunião. Você não tá perguntando se ela entendeu porque ela é idiota, né? Porque ela é burra, não é isso. Você que tá perguntando o que ela entendeu porque você quer saber o que ela absorveu
de mais importante daquele momento? É isso que você quer saber. Você não quer saber. Aí tem gente que fala assim pra mim, Priscila, eu tenho vergonha de perguntar o que a pessoa entendeu, porque senão ela vai achar que eu tô falando que ela não entendeu. Então você pode mudar a pergunta, você pode falar assim, olha, eu queria saber se eu consegui ser clara, e aí eu queria que você me falasse o que você entendeu, pra eu ter certeza se eu consegui expressar aquilo que eu gostaria. Pronto. Joga pra você. E aí você fala, eu quero saber se eu fui clara, se o que eu falei se fez entender. Você pode me trazer o que ficou de mais importante pra você? Como é que você sai dessa reunião? Aí a pessoa vai falar, ó, eu entendi isso, eu saio assim, isso aqui eu vou ter que digerir, isso aqui eu não concordei por causa disso. E talvez não seja a hora de você retrucar, sabe? Talvez seja a hora de você falar, olha, eu entendo que você não tenha concordado, mas eu vou te pedir para refletir sobre o que eu falei. Né? Pensa um pouquinho, a gente pode voltar a conversar sobre isso mais pra frente, mas vamos fazer a assimilação de tudo isso pra gente voltar a falar num segundo momento. Porque tem coisas que precisam emergir dentro de você. Tem coisas que precisam trazer de sementes para germinar outras plantas. E aí não é na hora, muitas vezes, que as coisas vão sair de bate-pronto. Né? Tem coisa que você tem que ter resposta sim, na hora. Tem coisa que você pode falar, olha, vamos conversar isso com mais calma, num outro momento, para a gente poder germinar essa informação. Então, dica número 2, saia com um balanço da reunião da outra pessoa. Pergunte para ela como ela sai dali, o que ela entendeu daquela reunião, tá? E isso é um feedback para você. Senão você sai... Quantas vezes já saiu de uma reunião de feedback, um líder, ele falou, quando você terminar, você vem falar comigo. Aí eu falei, como é que foi? A pessoa falou, não sei. Eu falo, como você não sabe? Não sei, eu falei lá o que eu tinha que falar, né? Tomara que ele tenha recebido bem. Eu falei, mas você não perguntou? Né? Tipo, não. Entendeu? A gente precisa ter esse feedback, né? A gente precisa receber isso também. Então, essa é uma forma da gente minimizar esse impacto de não saber como a pessoa recebeu. Você pode sim e deve checar o que você transmitiu, como essa pessoa recebeu. Porque cada um recebe de um jeito. Talvez a mesma informação, né? Se você der uma comunicação geral, cada um vai entender de um jeito. Cada um vai receber de uma forma. Então é muito importante você checar isso, tá? Tem uma técnica super completa, né, que a gente faz passo a passo, que a gente treina, que a gente faz em grupo, né, é um dos treinamentos que eu tenho de liderança comportamental, que a gente faz ali geralmente de um dia dentro das organizações. Então, claro que tem uma técnica bem mais completa que a gente precisa incorporar como hábito. Não pode ser robô. Essa técnica de, desculpa gente, mas técnica sanduíche. Você fala uma coisa positiva, coloca o fato, mano, não dá. Porque, primeiro, tá robótico. Segundo, a pessoa não vai entender. Você quer dar um feedback super crítico pra pessoa, você vai elogiar ela. Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Né? Se você for fazer um feedback pontual de alguma coisa que deu impacto de resultado ruim ou negativo, não dá pra você começar elogiando. Não dá, não tem sentido nenhum. Né? Então, assim, a gente precisa tirar essa floreação aí. Como é que chama isso? Romantizar, né? Precisa parar de romantizar o feedback. Porque o feedback tem que ser uma coisa agradável. Gente, o feedback tem que ser claro e direto, né? Tem que ser com fato e dados, né? E nesses fatos e dados você vai ajustar, receber, falar, nossa, obrigada por ter me falado, vou corrigir, não vou deixar mais isso acontecer. Não tem mimimi, não tem tipo assim, nossa, meu Deus, falou tal coisa, eu me senti péssima. Todas essas questões que a gente se sente mal são faltas lá de trás da nossa vida pessoal. Então a gente tem que trabalhar o lado pessoal também, né? Por isso que liderança não vem sozinha. Liderança não vem isolado do autoconhecimento. Liderança não vem isolado de uma questão histórica, de cuidado, de tratamento, de relacionamento. Então a forma que você recebe as coisas tem muito a ver com as faltas que você tem, né? Então se você recebe
chorando ou se você recebe de forma agressiva, tudo tem a ver com a tua forma lá de trás, né? Então, como que a gente recebe com humildade, com aceitação, com olhar de melhoria? Quando a gente tem maturidade, quando a gente passou das faltas, né? Numa próxima live de happy hour, eu falo um pouco sobre isso no meu caso, né? Eu hoje não sou mais, né, gente? Mas eu fui uma pessoa extremamente agressiva. Tipo assim, a pessoa vinha com uma pergunta, eu jogava 5 pedras nela. Então, assim, todas faltas minhas de passado, né? Faltas minhas de várias coisas, que eu aprendi a identificar, acolher e preencher essa falta. Essa falta só pode ser preenchida por mim. Ela não pode ser preenchida por outra pessoa, por alguma coisa externa, né? Eu tenho que acolher isso dentro de mim, no meu coração. Então, hoje, se eu receber uma crítica, eu não jogo 50 pedras, né? Eu recebo, assimilo, vejo se faz sentido, melhoro. E se não fizer sentido também, eu sei me posicionar, mas não mais de uma forma agressiva, né? Nossa, gente, escapou aqui o negócio. Então, deixa eu voltar aqui. Pronto. Espero que eu não caia de novo. Então, a gente precisa saber receber também e também perguntar, né? Então, as 2 dicas de hoje da live. Primeira, trocar o mais pelo e. Essa é uma dica super importante porque o mais anula o e soma. Segunda, perguntar para a pessoa qual que aquela reunião impactou, como que ele recebeu, como que foi isso para ele. E, gente, saber receber também, né? Com humildade, com abertura, pra gente poder conseguir melhorar. Só assim a gente melhora. Tá bom? Meia horinha da nossa live de hoje sobre feedback. Espero que vocês tenham gostado, que ajude no dia a dia, que vocês compartilhem essa live com as pessoas, com quem precisa aí desse toque, dessa orientação. Toda terça-feira eu vou estar aqui para falar sobre um conteúdo. Semanas estão super corridas, mas sempre que eu puder eu vou aparecer aqui, prometo. Acompanhem as postagens, acompanhem a live, os stories, que eu vou estar por aqui. Obrigada aí pelos coraçõezinhos que estão chegando. Muito obrigada aí pela audiência, pelo feedback de vocês também. Isso é muito importante para eu estar aqui toda semana firme, né? Então, quero super agradecer a audiência de vocês. Muito obrigada e espero vocês na próxima live e a gente vai se falando. Uma ótima terça-feira.